Bom, primeiro eu queria dizer ao vereador Bressan que nunca na história dessa Câmara de Vereadores, o Partido dos Trabalhadores teve atitudes irresponsáveis no sentido de querer atrasar o trabalho do Executivo. Muito pelo contrário. Nós sempre, quando as propostas, quando os projetos de lei, quando os próprios pedidos de indicação vêm ao encontro da população e dos interesses da cidade, nós sempre, aqui a bancada teve um comprometimento e teve uma responsabilidade. Então, ninguém aqui, aliás, eu não acredito que pedido de informação seja objeto de oposição. É objeto de todo mundo que queira fazer cumprir a função do Legislativo, que é fiscalizar, que é acompanhar, que é conhecer o que está acontecendo nas diversas secretarias e nos diversos órgãos do Poder Executivo. Esta é a função também de uma Câmara de Vereadores. Segundo, eu quero dizer, como professora, que realmente tem muitas questões, vereadores e vereadoras, que nós precisamos conhecer, e eu acho que a transparência é interesse de todo mundo que está nos poderes. Então, não tem problema algum esse pedido de informação. Eu, aliás, gostaria de, se eu tivesse tido a oportunidade, incluía mais, inclusive, duas questões, mas que eu vou ter a oportunidade de conversar de outra maneira com a secretária, provavelmente tem alguma reunião a partir de agora, que é a questão de algumas reformas de escola, e cito aqui a escola João Desorze, que está parada, que os alunos estão separados em locais, desde o início do ano era para começar as obras e não estão sendo feitas, gostaria de saber por quê. E cito a questão de permutas, que também é um problema que em alguns momentos atinge as escolas. E eu acredito que a preocupação pelas vagas, pelas CAGES, é porque realmente ainda tem, gente, muita escola com falta de professores e professoras. E a comunidade escolar está voltando, depois de 2 anos, de uma forma muito diferente. Os estudantes, está acontecendo coisa nas famílias, nas casas, nas comunidades que a gente não imagina, e não é só a questão econômica, é a questão mental, a dificuldade. Outro dia eu comentava com os alunos assim, que bom que a maioria de vocês continua com máscara, a gente mesmo não sendo obrigatório tem que se cuidar. E um aluno do 7º ano me disse, prof, eu não tenho autoestima para tirar a máscara. Então, são situações que estão acontecendo com os alunos que a gente tem que ter, não só um atendimento na área da educação, mas também um olhar diferenciado que a gente faz enquanto educadores e professores. E para isso nós temos que ter estrutura de trabalho. Então, eu acho que a transparência, neste momento, do que está acontecendo na rede educacional, é um direito que nós temos e um dever nosso enquanto vereadores e vereadoras. Muito obrigada. Peço a palavra, senhora presidente. Vereadora Marisol. Bom, presidente, colegas, mais uma vez a gente está aqui discutindo essa questão de pedidos de informação. A gente já trouxe um pouco do que a gente pensa, eu pelo menos já disse o que eu penso. Boa parte, vereador. Acho que a gente busca sempre, a gente fala tanto, né, da questão do poder público, de entrave, de burocracia, de processinho, enfim, que demora para andar. A gente tem formas tão mais simples, às vezes, de resolver, mas eu entendo que é um recurso, como eu já disse isso várias vezes. Mas enquanto o vereador Lucas lia o pedido de informações, eu, inclusive, imprimi os pedidos do ano passado, o vereador Bressan, do dia 19 de janeiro e 26 de janeiro, é igual, né? Eu até achei, quando ele estava lendo, que era o mesmo. Aí depois que eu tive que ver que já era um pouquinho diferente. 2 que se juntou em 1, as perguntas são praticamente as mesmas, né? E aí isso me preocupa um pouco quando o senhor fala sobre a questão de que nós temos muitas dessas informações, praticamente todas, elas podem ser acessadas por meio do censo escolar, disponível no site do Governo do Estado, elas podem ser encontradas no nosso portal de transparência, no portal da educação. Isso me assusta, porque aí me dá a sensação de que a gente quer dar a outras pessoas uma tarefa que a gente mesmo podia fazer,
Nós temos assessores aqui, cada um no seu gabinete, que poderiam também buscar essas informações para a gente. Mas, enfim, eu tenho uma sugestão, talvez, ao nosso presidente da Comissão de Educação, da qual eu também faço parte com muita alegria, de que, quem sabe, a gente possa liberar a secretária Sandra dessas reuniões que ela mesma se ofereceu, ainda no ano passado, quando o presidente era o vereador Bressan. Ela se ofereceu para vir aqui uma vez por mês conversar conosco, mas se não tem necessidade, né, a gente pode liberar, porque ela vem e, em respeito a esse legislativo, inclusive vem com a equipe inteira, como foi a nossa última reunião. E trouxe metade dessas informações para nós aqui, e também estando aberta a todos os outros questionamentos. Então, eu acho que a gente, como já falei várias vezes aqui, a gente precisa, sim, respeitar, né, aquilo que a gente pode fazer como legislativo, mas também acho que é uma das funções do legislativo a gente ir atrás dessas informações onde elas estão, sem ter que tirar algum profissional por algum tempo para buscar isso tudo, para compilar, porque a gente está aqui sentado aguardando. Aliás, eu também converso muito com professores e eu sempre ouvi uma das principais reclamações, que é: eu queria poder dar aula e não ter que ficar fazendo tanto registro, tanto planinho, encaminhando tanta coisa, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. É isso que a gente está pedindo que a secretaria faça, ao invés do seu trabalho diário, que pare alguém por algumas horas para simplesmente buscar dados que estão à disposição de todos. Tem uma outra questão que eu queria trazer, assim, que o vereador Lucas falou aqui, que ficamos sabendo, por meio de uma matéria na imprensa, sobre esse projeto, né, sobre essa proposta da SMED, uma proposta que deve ter sido muito difícil mesmo de ser construída, né, daquele investimento de 12 milhões na abertura de novas vagas na rede pública. E aí eu preciso dizer, né, vereador, isso é uma injustiça. A matéria na imprensa só saiu depois que as primeiras pessoas ficaram sabendo sobre todo esse projeto, que fomos nós. Naquela reunião que o senhor não pôde participar, ficou só no começo, mas todas essas informações foram trazidas aqui. Isso eu acho uma injustiça. Os primeiros a saberem de todo esse processo fomos nós. E por que fomos nós? Porque essa é uma cobrança também que sai muito dessa casa, porque nós somos os representantes do povo, o povo nos pede. E aí a secretária veio aqui com toda a equipe na nossa última reunião da Comissão de Educação e trouxe muitas dessas informações. Eu fico um pouco preocupada mesmo, assim, quando eu vejo isso, quando eu me confundo sobre os pedidos do ano passado e desse, todas essas questões, porque eu quero que a comunidade entenda que esse pedido de informações é um requerimento que é oficial. Então, alguém vai ter que parar tudo o que está fazendo para compilar essas informações, para redigir essas informações, para mandar para a gente aqui, para poder fazer tudo isso oficialmente em algo que talvez fosse muito mais simples, buscar as principais informações, e aí a gente até adianta o serviço, porque se tu encontrar essas informações que estão fáceis, que podem ser acessadas por meio do censo escolar, no portal, enfim, da educação e da transparência, a gente já vai lá e diz: olha, secretária, eu encontrei aqui isso, como é que é o próximo passo? Me parece que agilizaria muito mais do que o que a gente está fazendo. Mas, como já disse o meu antecessor, vice-líder, né, nós não temos nenhum problema em relação a diálogo. Ok, vamos lá. Eu preferiria votar contrário, porque eu acho que é um desserviço. Mas vamos votar favorável a esse pedido de informações, porque eu tenho certeza que a secretaria só vai ter dificuldade mesmo de buscar essas informações todas. Obrigada. Vereador Velocino. Aí, presidente.